Olá, seja bem-vindo ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. E a partir de agora a gente começa a falar sobre a lua cheia em Touro, que se dá no eixo Escorpião-Touro e os efeitos sobre isso na nossa vida coletiva e na nossa vida individual. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque o sininho para você receber as notificações e curta as publicações que são trazidas a esse canal todos os dias pela manhã de segunda a sexta-feira. Bom, o que é que nós temos hoje? É quinta, o que é que nós temos para quinta, sexta e sábado que reverberam no final de semana? São movimentos muito interessantes, muito importantes e de grande impacto. A gente está na segunda, a gente vai estar vivendo a segunda lua cheia do mês de outubro. Esse é um momento bastante esperado para o mês e quem sabe para o ano todo, porque tudo que reverbera ali em Escorpião é importante a gente ter os olhos atentos, porque geralmente são questões reveladoras. Ontem e hoje a gente ainda tem uma lua em Áries nervosa, porque ela está em aspecto desafiador com os planetas em Capricórnio, então a gente vai estar vivendo dias tensos com algumas coisas que a gente talvez nem consiga resolver. Então, como eu disse no texto de hoje, vamos evitar a fadiga, porque tem muita coisa esperando a gente ainda para sexta e para o final de semana. O que a gente tem para sexta e para sábado? E um pouquinho do domingo. Na sexta-feira a gente tem a lua entrando no signo de Touro. E aí a gente completa esse eixo, que é o eixo que a gente vai estar falando. Então a gente tem o Sol em Escorpião e a lua cheia em Touro. Geralmente a lua cheia acontece, a lua cheia é isso, é uma oposição entre Sol e Lua, só que esta Lua vai estar conjunta a Urano em Touro, e Urano é um planeta de reviravoltas, de revelações, de trazer coisas à luz, de situações absolutamente inusitadas, de viradas de cenário imprevisíveis. Então tem muita coisa que pode acontecer dentro desse cenário astrológico. Mas eu queria convidar vocês para a gente fazer uma recapitulação, a gente lembrar o que foi dito exatos 6 meses atrás. Por que exatos 6 meses atrás? Porque é exatamente o mesmo eixo que foi ativado naquela ocasião. Então a gente estava com o Sol em Touro e a Lua em Escorpião. O que aconteceu naquela ocasião? Naquela ocasião, nós já estávamos contabilizando no Brasil cerca de 10 mil mortos pela Covid. A gente tinha acabado de se tornar o país que seria o novo epicentro da Covid no mundo, e nós estávamos atordoados com aquelas cenas. Vocês se lembram das covas sendo abertas em vários cemitérios do Brasil aos milhares? Aquilo tudo nos assustou. E foi um assunto muito interessante dentro do ponto de vista astrológico, porque a gente estava com Sol em Touro, Lua em Escorpião. Touro geralmente tem a ver com prosperidade na vida, como se a vida não tivesse fim. E em Escorpião a gente se depara com a finitude da vida, então a gente se depara com a morte. Foi um eixo de aprendizado, onde a gente viu com os nossos próprios olhos o que esse macrocosmo trouxe para a gente. Então a gente pôde perceber muito claramente isso, que a gente não tinha a medida de que maneira nós nos colocaríamos no mundo com relação a essa questão da Covid. Foi um crescente de mortes, foi um momento muito impactante, e agora nós estamos 6 meses depois vivendo o mesmo eixo, mas não na temporada taurina, estamos vivendo na temporada escorpiana. Portanto, na temporada escorpiana a gente fala dos temas escorpianos. E estamos falando de novo de morte física, de morte simbólica. Existem várias outras temáticas, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco em Escorpião, mas eu queria mostrar pra gente agora um outro lado dessa mesma moeda, um outro lado desse mesmo eixo. Porque 6 meses atrás, e eu vou deixar o card para vocês do vídeo que foi feito, vocês podem recapitular sobre essa informação, sobre aquele momento, eu falei exatamente sobre isso. A prosperidade, a não finitude da vida, a continuidade da vida, uma vida luminosa.
E aí eu falei em Escorpião como aspecto sombrio de morte física e simbólica. Neste momento, eu gostaria de abordar uma outra característica desse eixo, que é o seguinte: em Touro, a gente está falando dos nossos valores. Em Escorpião, nós estamos falando dos valores dos outros. E nós estamos falando de valores financeiros, econômicos, e estamos falando também de alguns valores que são nossos, em choque com os valores dos outros. É por isso que hoje eu trago uma perspectiva que já está reverberando desde ontem, então ainda não foi nem necessário ainda a gente ter a precisão do aspecto astrológico para a gente já perceber que estamos vivendo uma situação econômica muito delicada no mundo. Ontem houve uma queda nas bolsas europeias que chegou a 4,25%. É algo muito assustador, deu uma baita de uma chacoalhada nos mercados econômicos. E essa volta desse eixo é muito interessante porque também coincide em alguma medida, ou melhor, precisamente com a segunda onda de coronavírus na Europa. Então tem a ver com o lockdown e justamente porque todo mundo está entrando nessa história de novo, como se fosse um grande repeteco, né? Como se a gente estivesse repetindo de novo as mesmas coisas que aconteceram 6 meses atrás, houve essa chacoalhada econômica. Fato é que essa chacoalhada econômica já está vindo há muito tempo e agora com um segundo fechamento, com uma segunda onda, tudo se torna muito mais agressivo, desesperançoso, de modo que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, podendo provocar de fato abalos econômicos muito maiores, porque se a gente já fechou no primeiro semestre e já tivemos muitos problemas, imagina o arrastar, o prolongar de toda essa situação por tanto tempo, por tantos meses. Alguns países não estão, digamos, sendo muito claros com relação a isso. A gente já pôde ver isso nos jornais ontem, da questão das bolsas na Europa, mas em países como o Brasil e Estados Unidos, alguns especialistas estão dizendo que a realidade dos fatos econômicos está sendo ocultada, guardada para que seja revelada somente depois das eleições. Porque se porventura agora, nesse momento, nós revelássemos, ou melhor, que as classes dominantes revelassem o que se passa dentro dos cofres públicos, da situação real da economia no Brasil, talvez nós tivéssemos reviravoltas políticas e outros caminhos políticos que não os esperados por quem os espera. Então, digamos que talvez só depois do resultado das urnas é que a gente tenha um panorama muito mais claro do que está acontecendo em nível econômico no mundo, mas muito mais nos Estados Unidos e no Brasil. Fato é que, em Escorpião, nós estamos falando de aspectos sombrios e estamos falando também de vazamentos de informações. Algumas coisas a gente consegue esconder, outras coisas a gente simplesmente não consegue esconder. E na possibilidade desse encontro, ou melhor, e no encontro efetivo dessa lua cheia em Touro com Urano, a gente pode ver uma revelação de dados que a gente nem imaginava. Buda dizia que 3 coisas não se esconde, nem o sol, nem a lua e nem a verdade. E existe sim a possibilidade da gente descobrir verdades nessa lua cheia em Touro, e precisamente sobre mortes, porque tem a ver com Escorpião, e precisamente sobre finanças, porque tem a ver com Touro. Mas, para além desses embates e para além de todas essas dificuldades que num primeiro momento nos parecem materiais, nós também estamos vivendo outros conflitos que têm a ver com essa questão do eixo Touro e Escorpião, dos nossos valores e dos valores dos outros. A gente pode ver isso hoje, atualmente, em alguns países do mundo, inclusive nos conflitos entre países muçulmanos e França, porque a gente pode ver os últimos episódios desde a história daquela, se não me falha a memória, a decapitação de um professor francês que desenhou Maomé e trouxe isso para a turma dentro de uma sala de aula na França. E depois disso, se desengatilharam uma série de outros eventos. Então tivemos atentado na França, passeatas em países muçulmanos contra os valores franceses, ocidentais, enfim, a gente está vivendo um momento muito complicado onde os muçulmanos, muitos árabes, não abrem mão dos seus valores religiosos e
países como França e alguns outros que, obviamente, dentro de uma perspectiva ocidental, defendem essa questão das liberdades individuais, da democracia e da igualdade, também não vão abrir mão dos seus valores. Então a gente está num momento de embate. Quando a gente tem Urano em jogo, a gente pode ter, inclusive, acidentes e, como eu disse no começo do vídeo, grandes reviravoltas. Falei sobre isso tudo dentro de uma perspectiva macro, mas isso acontece não só na vida coletiva e na vida social, acontece nas nossas vidas pessoais. Então nós estamos falando dos nossos valores pessoais contra os valores dos outros. Pode ser o valor de uma outra família, pode ser o valor de um vizinho, pode ser o valor de um irmão e pode ser o valor de um companheiro ou de uma companheira que está em choque e a gente não está conseguindo se afinar e a gente não está conseguindo se acertar. Em Escorpião, afinal estamos na temporada escorpiana, existem alguns temas de preferência de Escorpião que têm a ver com mortes verdadeiras, reais ou simbólicas, traições, sexo, abuso, poder. Então a gente vai estar falando disso tudo e de novo do vazamento de informações, revelações que mudam a configuração dos jogos entre as pessoas e seus amores, digamos assim. Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar para essa lua cheia neste eixo. Geralmente é um eixo que traz novas perspectivas para a gente, principalmente por conta desse Urano. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Esse é um eixo que vai estar acontecendo, gente, em cima de uma data super importante. A lua cheia vai estar acontecendo plenamente no sábado, dia 31 de outubro, que é Halloween. E por que é Halloween? É Samaim, que é um festival anterior, uma data anterior ao Halloween. A gente está falando também de Dia de Finados, Dia de los Muertos e Dia de Todos os Santos. Então é uma temporada que dentro do nosso calendário simbólico é uma data super importante e está acontecendo junto com uma lua cheia em Escorpião. Normalmente acontece muito proximamente a uma lua cheia em Escorpião, mas nesse ano de 2020 tem reviravoltas que a gente até perde o fôlego, né? Como eu disse em outros vídeos, a gente morre de tudo esse ano, mas de tédio definitivamente não. Então vamos aguardar. Vamos refletir sobre tudo isso, vamos tentar trazer esses conteúdos sombrios, alguns deles à tona para a gente trabalhar dentro das nossas perspectivas individuais. Se tem algumas coisas saindo debaixo do tapete, não tenhamos medo de olhar para essas coisas e falar, cara, vamos ter uma conversa? A gente tem que ter algumas conversas com alguns aspectos que a gente está evitando, enfim, confrontar. E aí, amanhã a gente fala mais sobre tudo isso junto nessas datas simbólicas e super importantes que eu falei, Halloween, Dia de los Muertos e Pararatimbom. É um momento muito importante para todos nós em nível coletivo, em nível individual, que a gente saiba o que fazer nesse momento. Existe uma frase muito bonita do Jung, que eu, com memória de peixe, nem sempre me lembro dela ao pé da letra, mas ele diz qualquer coisa, vou deixar aqui do lado para vocês, como o contrário do amor não é necessariamente o ódio, é o poder. Né? Um é a sombra do outro. Então, se nós estamos vivendo situações de poder, onde pessoas nos dominam, onde somos dominados por algumas pessoas, ou abusadamente dominamos determinadas pessoas, né, tomados pelos nossos próprios aspectos sombrios, estamos imbuídos desse sentimento de manipular a vida dos outros, que a gente entenda que a saída dessa história é o amor e que a gente vibre alto, porque a coisa está densa e está muito pesada. E se não houver uma decisão individual, íntima, pessoal, da gente vibrar noutra esfera, noutro grau de consciência, a gente também não anda para frente no nosso planetinha azul. Combinado? A gente se encontra amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.